Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Aqui eu farei uma leitura de alguns capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Estés. Este áudio será dividido em duas partes. A primeira será a leitura integral do conteúdo e na segunda eu farei um comentário das informações e assuntos que a Clarissa aborda na primeira parte. Na descrição deste áudio terá a minutagem exata da segunda parte, caso você queira adiantar o seu conteúdo. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou arte-terapeuta, professora de arte, trabalho com espiritualidade, arte e terapias energéticas e convido a todos vocês para aprofundarmos no universo feminino selvagem. Capítulo 10. As águas claras, o sustento da vida criativa. Página 340. A criatividade é um mutante. No momento, ela assume uma forma, no instante seguinte uma outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbraram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta e papel de parede, é a comprovação de sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas, no caminho do jardim da criação de uma universidade? É, isso mesmo. E de passar bem o colarinho, de criar uma revolução, também. Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém em profundidade, também. Segurar o corpo morno do bebê recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada, também. Cuidar do casamento como do pomar que ele é, escavar à procura do outro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul, tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem. Isto pertence ao rio abaixo do rio, que não para de correr dentro da nossa vida. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se do amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo o que pode ser feito com excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado de vontade, simplesmente é o que precisa fazer. A força criadora escorre pelo terreno da nossa psique à procura de depressões naturais, ou arroios, os canais que existem em nós. Nós nos tornamos seus afluentes e sua bacia. Somos suas piscinas naturais, suas represas, córregos e santuários. A força criadora selvagem escorre todos os leitos de que dispomos, aqueles que nascemos, bem com aqueles que escavamos com as nossas próprias mãos. Não temos de enchê-los, basta que o formemos. Na tradição arquetípica existe a ideia de que preparamos um local psíquico especial, o ser, a força criadora, a fonte da alma irão ouvir falar dele.
descobrir o caminho até ele e habitá-lo. Quer essa força seja invocada por palavras bíblicas, vá e prepare um local para a alma. Quer aconteça como no filme O Campo dos Sonhos, no qual um fazendeiro ouve uma voz sugerindo que construa um campo de beisebol para os espíritos dos jogadores falecidos. Se você construir o campo, eles virão. O preparo de um local adequado estimula a grande criadora a avançar. Uma vez que esse imenso rio subterrâneo tem encontrado os seus estuários e afluentes na nossa psique, nossa vida criadora tem cheias e vazames, sobe e desce com as estações exatamente como um rio natural. Estes ciclos propiciam que as coisas sejam criadas, alimentadas, que recuem e definham, tudo a seu próprio tempo e repetidas vezes. Criar algo num certo ponto do rio alimenta quem vem até ele, nutre animais que estão bem ajustando e ainda outros que estão na profundeza. A criatividade não é um movimento solitário. Nisso reside seu poder. O que quer que seja tocado por ela e quem quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça serão alimentados. É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa nos preenche e nos inspira para nosso próprio trabalho criativo. Um único ato de criação tem o potencial de alimentar um continente. Um ato de criação pode fazer com que uma corrente abra caminhos pedra adentro. Por esse motivo, a capacidade criadora da mulher é o seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis: psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. A natureza selvagem derrama em possibilidades ilimitadas, atua como um canal de vida, revigora, mitiga a sede, sacia nossa fome pela vida profunda e selvagem. Seria ideal esse rio criador não fosse represado, não sofresse desvios, nem fosse mal utilizado. O rio da mulher selvagem nos alimenta e faz com que nos tornemos seres semelhantes a ela, a que dá a vida. Enquanto criamos, esse ser misterioso e selvagem está nos criando em troca, está nos enchendo de amor. Somos atraídas como os animais são atraídos pelo sol e pela água. Ficamos tão vivas que retribuímos distribuindo vida. Produzimos rebentos, nascemos, nos dividimos e nos multiplicamos. Impregnamos, incubamos, comunicamos, transmitimos. É óbvio que a criatividade emana de algo que surge, cresce, toma impulso, se avoluma e se derrama para dentro de nós em vez de ser algo que simplesmente fica parado em algum ponto à espera de que possamos, não importa depois de quantos rodeios, encontrar algum meio de chegar até ele. Nesse sentido, jamais podemos perder nossa criatividade. Ela está sempre ali, preenchendo-nos ou então entrando em colisão com quaisquer obstáculos que sejam colocados no nosso caminho. Se ela não descobrir nenhuma abertura até nós, ela recua, acumula energia e investe novamente até conseguir abrir passagem. Os únicos meios para podermos evitar sua insistente energia consiste em construir continuamente obstáculos a ela ou permitir que ela seja
envenenada pela negligência e pelo negativismo destrutivo. Se ansiamos pela energia criadora, se temos problemas para alcançar os aspectos férteis, imaginativos, formadores de ideias, se temos dificuldade para nos concentrar no nosso sonho pessoal, para agir de acordo com ele ou para garantir sua execução, então alguma coisa deu errado no ponto de união das águas das cabeceiras e dos afluentes de um rio. Ou pode ser que a água criadora esteja correndo por um meio poluente no qual formas de vida da imaginação são eliminadas antes que possam atingir maturidade. Com enorme frequência, quando uma mulher se vê despojada da sua vida criativa, todas essas circunstâncias estão no cerne da questão. Já que a mulher selvagem é o rio por baixo do rio, quando ela corre dentro de nós, nós corremos. Se a abertura dela até nós for bloqueada, nós ficamos bloqueadas. Se a sua corrente estiver envenenada pelos nossos próprios complexos negativos internos ou pelas pessoas que nos cercam, os delicados processos que forjam nossas ideias também ficam poluídos. Passamos então a ser como um rio que morre. Isso não é coisa ínfima a ser ignorada. A perda do nítido fluxo criador constitui uma crise psicológica e espiritual. Quando um rio está poluído, tudo começa a definhar, porque tudo depende de tudo ou mais. Num rio de verdade, os juncos às suas margens ficam marrons por falta de oxigênio. Os pólens não conseguem encontrar nada que tenha vibração suficiente para ser fecundado. As tanchagens caem, não deixando em suas raízes nenhum berço para os nesfoários. Nos salgueiros não crescem amentilhos. As salamandras não encontram parceiros e as méridas não procriam. Com isso, os peixes não saltam, as aves não mergulham e os lobos e outros animais que vêm se renovar no rio seguem adiante ou morrem por beber água envenenada ou por comer presas que se alimentaram das plantas que morreram à beira d'água. Quando a criatividade fica estagnada de uma forma ou de outra, o resultado é sempre o mesmo. Uma fome desesperada pelo novo, um enfraquecimento da fecundidade, uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nos intrínsecos de formas maiores de vida, uma impossibilidade de que uma ideia fertilize outra, nenhuma ninhada, nenhuma vida nova. Nessas circunstâncias, sentimos-nos doentes e queremos seguir adiante, vagueando sem destino, fingindo poder sobreviver sem a exuberância da vida criativa. Mas não podemos nem devemos. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm que ficar claras e límpidas de novo, purificá-la dos elementos contaminadores, reabrir passagens, proteger a corrente de danos futuros. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 10, na página 340, Águas Claras, o sustento da vida criativa. E estamos dando continuidade ao que a gente acessou semana passada, no último encontro, sobre esse nosso processo da vida criativa, daquilo que nos nutre, do feminino que precisa, enquanto necessidade, ter as manifestações da sua essência, daquilo que é importante
no seu cotidiano, na sua vida, e não limitando essa criatividade para apenas a produção de alguma linguagem artística, de alguma obra, mas indo para além disso. E falando dessa vida criativa, hoje neste capítulo, que é um capítulo que antecede o da semana passada, o anterior, em que nós olhamos mais para o resgate desse rio. Hoje estamos olhando para como esse rio foi poluído. O que é esse rio? Quem são os poluentes? Eu achei interessante essa desconstrução não linear para que a gente possa aprofundar ainda mais. Agora que a gente já sabe como limpar, mas para não somente ter um resultado, a gente entender mais profundamente. A vida criativa, ela traz como uma ação, uma ideia, ela pode estar manifestada na nossa ação, não somente num plano ideal, onde nós temos as nossas ideias, onde nós temos a nossa intuição de criação, mas de nos permitirmos colocar na prática essa ideia, né? Ir para além desse nosso processo mental. Então a vida criativa, ela é uma prática, assim como a vida. A vida, ela é na prática cotidiana, ela acontece. Ela não é algo que fica no nosso plano das ideias, onde um dia terei uma vida. Não, a vida é aqui e agora, é o que eu faço, né, dos meus sonhos, das minhas ideias, e é a ação. Então a vida criativa não foge desse conceito de ação. E a vida criativa no universo feminino é quando a gente pode perceber e identificar quando a mulher tem tanto amor por aquilo, por uma situação, por uma família, por um filho. É tanto amor que aquilo transborda o seu ser e que precisa ser manifestado de alguma forma. E essa forma que digo aqui é uma forma positiva. Não é eu ter um amor tão grande por um filho e esse transbordo de amor, de sentimento, ser tóxico para o meu filho, onde eu exija a atenção dele o tempo inteiro. Não é nesse sentido, é onde eu coloco na minha própria vida esse sentimento que está dentro de mim. E que sim, uma inspiração pode vir de fora, um gatilho de fora, ou seja, o filho, a família, uma sociedade, um ideal, onde eu tenho um ideal e esse ideal é tão forte dentro de mim, é tão presente, ele transborda que eu preciso oferecer ao mundo. Trago aqui um exemplo para a gente compreender na nossa vida, bem prática, esse transbordamento. Eu sou uma pessoa, e todos sabem, apaixonada pela arte, apaixonada pelos processos espirituais de autoconhecimento, apaixonada pelos processos das pessoas, por histórias. E isso é tão forte dentro de mim, esse amor é tão grande que transborda ao meu ser, onde me permitiu criar esse projeto, onde me permitiu e me permite fazer criações artísticas pelo simples fato de fazer, porque isto está inerente ao meu ser, é um transbordo do meu ser e eu faço e posto e ofereço ao mundo.
transformo em projetos, transformo nos meus trabalhos também, mas de uma forma também que eu ofereço ao mundo, porque vai para além de mim, não é algo que eu consigo deixar preso dentro de mim. Então, essa vida criativa, ela permite, quando ela acontece, que banhe outros campos. A gente vai falar mais adiante sobre isso, mas ela permite essa expansão. Quando a força criadora, ela acontece em nossa vida, ela vem a partir também dos nossos sonhos. Então, são os nossos sonhos que tornam essa possibilidade de criação real. Quando eu falei da ideia, às vezes não é somente uma intuição, uma ideia, mas quando eu tenho, e aí a gente amplia esse âmbito de discussão, quando eu tenho um sonho, mas para esse sonho ele realizar e acontecer, eu preciso tirar ele de um plano mental e trazer para um plano ideal, ou seja, um objetivo, para que eu consiga materializar ele. E a partir disso, quem vai fazer esse movimento de tirar do meu mental e trazer para essa parte de ideação, para essa parte de planejamento, de execução, essa tomada de posse desse sonho para não ficar algo tão distante, porque na verdade os nossos sonhos, na grande maioria, são realizáveis. A gente precisa apenas tirar ele de um lugar distante, utópico. Quando a gente faz isso, é a nossa própria vida criativa, é o nosso rio despoluído que permite que a gente traga e execute esse planejamento até realizá-lo. E aí a gente vai trazer o ânimos que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, esse movimento na nossa vida cotidiana, ele depende da nossa vida criativa. Então, por isso a importância da nossa criatividade e da nossa permissão para que isso aconteça. E que nós mulheres renegamos na grande maioria das nossas vidas. Não é só por um período de tempo. Há mulheres que negligenciaram essa vida criativa por toda a sua vida. Há mulheres que não olharam para isso e, consequentemente, não tiveram seus sonhos realizados. Então, a criatividade, ela não é um movimento solitário. Ela é um movimento que começa a acontecer de forma coletiva. É na criatividade que reside o nosso poder. Então, quando eu falei agora há pouquinho sobre a expansão e o nosso rio que transborda, é isso. É quando eu me aproprio das minhas águas límpidas e fluentes, ou seja, em movimento, e que ela flui, irrigando novos canais. Eu estou fazendo esse movimento para fora, onde eu também hidrato outras terras secas, onde também eu permito que outras pessoas bebam dessa fonte criativa que tem uma nascente dentro de mim, a partir de um sonho, de um ideal, do meu processo criativo, da minha criatividade. Então, quando eu deixo que isso aconteça em minha vida, eu estou permitindo que esse todo se beneficie. É um movimento coletivo, é um movimento para o todo, é um movimento espiritual, é para além do espiritual, do criativo, desculpa, vai para o espiritual. E nesse movimento, a gente permite que necessidades nossas internas
sejam supridas, permitem a troca, onde alimenta ainda mais o meu processo criativo, porque vem ideias de fora, vem insights, vem formas de ver que até então eu não tinha considerado. Permite a união, onde eu me reúno com outras pessoas, mesmo que não seja de uma forma percebida, mesmo que não seja de uma forma concreta. Ainda assim, em forma energética, quando o meu rio está despoluído, as pessoas percebem e elas automaticamente se aproximam e elas percebem a minha paixão por aquilo e elas trazem informações, mesmo que sejam de forma também não percebida. E se estamos atentas, a gente vai captando as mensagens do universo e a gente poderia ir até para um âmbito de sincronicidade, mas vamos ficar aqui dentro do nosso próprio rio e permite também o pertencimento, onde eu me sinto parte desse todo. Eu me sinto parte da vida, do coletivo. Eu não sou um ser que estou à parte, marginalizada. Eu sou um ser que pertenço, que tenho o meu lugar de criação. E isso traz o poder. Isso desperta o nosso poder pessoal. Mas ao contrário disso, quando o rio está poluído, é porque nós mulheres estamos sem a nossa vitalidade. É quando a gente não tem a vitalidade. O que é a vitalidade? É uma força vital nossa que nos nutre. É aquilo que é essencial à nossa alma. Diferente aqui de uma crise espiritual, diferente aqui de uma força espiritual, onde vem de fora, onde é algo que transcende a mim. Uma parcela minha em um nível e dimensão elevados. Aqui, quando a gente fala dessa estagnação, é quando a nossa vitalidade, a gente está sem energia. Estamos cansadas, sem motivação, motivo para a ação. Quando a gente não tem motivo para a ação, é porque não estamos conectados com o nosso rio, ele está represado. A água não chega até nós. A água da fonte criativa, ela não chega. E ao não chegar até nós, vamos nos sentindo secas, ressecadas. Ou o nosso rio lá atrás, em nossa fonte, vai represando. E aí, muitas vezes, nós temos os nossos transtornos emocionais e mentais a respeito de depressão, a respeito das nossas lágrimas que não cessam, é o nosso rio represado, que precisa sair por algum lugar. É a nossa fonte criativa que pede e clama por um espaço em nossa vida, em nosso cotidiano, para ser vista. Mas nós negligenciamos essa fonte criativa e deixamos que a água fique represada. Ela transborda através de choro, de descontrole emocional. E muitas vezes ela vai ficando enlameada à nossa terra. Em terra enlameada não nasce grandes vegetações, árvores fortes. A semente apodrece. Então todos os nossos sonhos e ideais que eu falei agora há pouco, eles são mortos, destruídos pela represa dessa água. Quando a gente fala em espiritualidade, que é diferente, porque quando a nossa espiritualidade, que a gente, na verdade, há uma pausa em que o nosso processo espiritual não flui de uma forma fluídica,
na verdade, ainda assim há uma pausa, há um momento de inquietação, de esperança e de espera, de uma busca de resposta. Quando a gente está buscando respostas, ainda assim estamos em movimento. Pode ser que não tenhamos agora, pode ser que aquilo em que buscamos não está neste momento disponível, mas ainda assim a gente busca respostas. Nos sentimos incomodadas quando não as encontramos e cada vez mais vamos atrás. É diferente do nosso rio represado, onde a gente não tem essa motivação de ir atrás, de compreender que é apenas um tempo de pausa. Nós nos sentimos a parte desse todo. Então, essa repressão é uma possibilidade de também trazer doenças. Ela traz doenças físicas, além de doenças mentais e emocionais. Ela vai trazendo problemas circulatórios, problemas de retenção de líquido. Todos os líquidos do nosso corpo começam a ser afetados a partir disso. Então, nesse movimento, é interessante que a gente comece a permitir a fluidez do nosso rio. Mas aqui eu gostaria de fazer uma ressalva que a ação, por si só, não representa a nossa permissão à vida criativa. Ou seja, o nosso fazer nem sempre é a vida criativa em movimento. Muitas vezes nós transferimos para a ação a negligência desse rio criativo. A gente começa a acumular tarefas, começamos a fazer muita coisa e essas coisas são muito mais mecânicas do que representativas. Muito mais a ação do que a permissão do meu rio correr de forma fluídica, ou seja, manifestar aquilo que vem de um lugar muito mais sagrado e interno. É muito mais no automático. E muitas vezes a gente começa projetos e a gente não termina porque a ação é muita. E a gente vai cada vez mais num processo de empoderamento, de equiparação com uma energia que não é a nossa. Eu volto lá no primeiro podcast que eu trouxe aqui para vocês, quando a gente falou dos nossos ritmos. Então eu trago aqui a percepção e necessidade do ritmo. Quando eu não tenho essa consciência e eu começo a fazer por fazer, eu não estou permitindo a minha vida criativa acontecer. Não é nesse lugar que ela acontece. E muitas vezes o que acontece é a gente se propõe, ela vem a partir daquilo que nos é caro. Começamos a realizar e aí trazemos para a nossa vida o grande sabotador desta década e posso dizer deste milênio, que é a autocrítica. Onde eu tenho muitas fontes de comparação e aí eu busco no externo essas validações e começo a me autocriticar a minha própria produção. Eu permito que o meu rio seja poluído. É nesse ponto que eu paro de produzir. Eu paro de criar e de permitir que a criatividade aconteça na minha vida, por achar que não está bom. É um processo de depreciação de mim mesma. Esse processo acontece pelo ânimos que a gente vai falar daqui a pouco. É um processo interno nosso em que nós
negligenciamos. Então começamos a trazer desculpas. Eu vou arranjar um tempo, eu não tenho tempo agora, mas quando eu me aposentar, quando eu tirar férias, no final de semana, ou quando os filhos forem para a casa do pai ou dos avós, ou estiverem na escola. Claro que eu compreendo que há uma vida cotidiana, uma vida material necessária para que executemos as tarefas. Todos nós, até eu, tenho as minhas obrigações, as minhas tarefas, mas ainda assim, dentro desse movimento, quando eu permito que o meu rio aconteça, dentro das próprias atividades, ele flui. Ou seja, eu deixo que o meu processo criativo aconteça. Se eu vou fazer uma atividade diária cotidiana, que seja uma comida ou algum movimento na minha casa ou em alguma relação, eu permito fazer de forma diferente. Eu permito também criar, além dos momentos em que eu dedico a mim mesma, como respeito à minha deusa, a deixar ela manifestar-se na matéria e ter o espaço dela na minha vida. É um momento sagrado, onde é eu com eu mesma. E nesse movimento de lixo tóxico, né, do rio poluído, o que é essa poluição? Essa poluição são lixos que vamos permitindo não deixar esse rio fluir. Ou seja, são as frases que vamos também aceitando, né, dos outros, aceitando de nós mesmas, aceitando das nossas crenças, do nosso ânimo, dizendo: não sou criativa, eu não tenho talento, eu não desenho bem, eu não sei dançar, minha voz é horrível, eu não sei me movimentar, eu não sei mexer na argila, eu não sei mexer com madeira. Então, quando esse movimento vem aumentando o nosso lixo tóxico, há um momento em que há um incêndio. Porque quando há lixo tóxico, a probabilidade de incendiar é muito grande. E esse incêndio, ele é um alerta para que nós olhemos para isso. Olhamos para esse lixo que até então a gente ignorava, que estava coladinho na margem e que a gente achava que era apenas um lixo inofensivo. Então, quem faz essa represa é os nossos processos de complexos psíquicos negativos. Então, quem são os complexos psíquicos negativos? Complexos são nossos sistemas de crenças, é aquilo que a gente acredita, né? São partes nossas que a gente acredita que tem uma forma ideal de acontecer. Então, alguns complexos muito conhecidos é o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, complexo materno, né, paterno. Então, são essas informações de crenças que estruturaram em um complexo psíquico negativo, né? Então, algo que não é bom para nós e que faz essas promessas de deixarmos para um futuro. Ou seja, não. Minha mãe, quando eu era criança, dizia que eu não sabia fazer direito, né? Eu não sabia desenhar, eu não sabia dançar, eu era muito estabanada, batia nas coisas, ou eu não tinha uma oratória muito boa. Esses são complexos que vão surgindo em nós e que permite que esse rio seja incendiado. E aí, nesse momento, a sirene do incêndio toca. E a gente precisa observar, precisa olhar,
Clarissa traz uma frase que eu acho muito importante e significativa dentro dos nossos processos. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. Isso representa que a gente precisa trazer um lugar para ela e não deixar que ela aconteça de forma fortuita. Ela precisa ter esse espaço, esse lugar de honra. E muitas vezes um fator negativo e que nos impede a esse movimento de permissão do rio fluir é quando a gente comenta com outras pessoas ou a gente realiza um desenho, realiza uma pintura de um quadro de forma despretensiosa, de forma para exercitar e a permissão desse sentimento, dessa experiência, dessa fluidificação do rio. E as pessoas trazem comentários negativos. Muitas vezes não somos somente nós que permitimos que esse rio, que poluímos esse rio. São outras pessoas que trazem seus poluentes. E aqui eu gostaria de deixar um aviso bem explícito para todas vocês mulheres. Não deixem que outras pessoas poluam o seu rio. O seu rio é sagrado. Ele é só seu. Não deixe que comentários de fora, que não entendem a sua fonte criativa, que não conhecem a sua nascente, contaminarem a fluidez do seu rio, de que ele aconteça até o final. Acrescento aqui para todos vocês, mulheres e homens, não contaminem o rio de outras pessoas. Mesmo que você tenha um gosto estético ou não acredite no sonho de alguém, não contamine. Não seja você o lixo que será jogado no rio de outra pessoa. Isso também precisa ser visto. A gente precisa defender o nosso rio e precisamos não poluir o rio do outro. Cada um sabe de si. Cada um tem sonhos mais malucos que sejam. Cada um sabe onde estão os seus amores, onde seu coração transborda. E por isso que possamos respeitar a correnteza de cada um, de cada ser. Pois se nós queiramos ser únicos, que começamos a compreender que todos somos únicos. Este é um processo espiritual de respeito. Quando a gente pratica o respeito pelo rio do outro, estamos praticando espiritualidade, aquela que tanto buscamos, aquela que tanto almejamos na nossa vida através de cursos, práticas, vídeos que assistimos. Então que a gente consiga, ao invés de poluir o rio do outro, olhar e defender o nosso rio. Vamos cuidar dos nossos rios internos. E nesse momento, quando a fonte criativa, ela precisa de defesa, aí aqui eu trago o tema do ânimos, algo que eu havia falado na aula passada, no encontro passado, e esse ânimos, ele é quem cuida e nos protege.
Segundo Jung, em sua literalidade a respeito do ânimos, ele traz que é a força da alma nas mulheres e ele é considerado masculino. Clarissa, ela aprofunda e vai além, trazendo que o ânimos, ele não necessariamente permanece dentro de um lugar masculino. Tudo isso acontecendo dentro de nós. Não é as influências dos homens de nossa vida ou das crenças que temos a respeito desses homens. Embora há uma relação, mas o ânimos não é o nosso pai, não é os homens da nossa vida. Mas sim tem uma influência a respeito de como construímos dentro de nós a nossa percepção do masculino, que sim é a partir da convivência, quando criança, desses homens e durante toda a nossa vida. E que o ânimos, a partir da Clarissa, é uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. Ele ajuda na concretização, na concretude. Como acreditam ser mais masculino do que padronizado. Então, ele não é aquele formato que a gente tem desse homem social. O ânimos, ele vai para além disso. Então, quando eu vou usar como exemplo a construção do nosso ideal e do nosso sonho. Então, nós temos esse ideal, esse sonho, a partir do amor que temos por alguém, por uma situação, pelo próprio ideal, que transborda e eu quero colocar na matéria. A vida criativa traz deste lugar e permite que eu comece o planejamento. Mas eu só vou ter a ação a partir do meu ânimos. É essa parte masculina que vai permitir que esse planejamento aconteça. Ele pode me ajudar na construção do planejamento, porque quando eu estou estruturando o processo de execução, o ânimos vai me trazendo recursos de percepção da minha vida para que eu possa executar essa ideia, esse sonho ou esse plano. E nesse movimento, ele toma posse do projeto em suas mãos e realiza e executa. Nesse movimento, ele nos dá os conselhos, ele ajuda na nossa execução, é ele que permite. Dentro do nosso processo criativo e artístico, o ânimos é aquele que vai observar quais os papéis ideais que vamos fazer os nossos desenhos, qual a tela, se a gente vai permitir ir além de experimentar um material que não é bem usual em cima de uma tela ou num papel, se a gente vai arriscar e sentar e realizar aquele procedimento. A gente pinta o quadro, a gente dança, a gente faz uma escultura de argila, de ferro, de madeira. Então essa execução é o nosso ânimos. Quando a gente não tem esse ânimos potencializado para uma energia positiva, quando ele não vibra de uma forma positiva dentro de nós, ele vai fazer com que nós poluímos nosso próprio rio. É ele que vai colocar dentro de nós os poluentes, dizendo que não somos capazes, que não somos merecedora, sendo a nossa autocrítica. Então, a importância de termos esse ânimos em seu estado positivo, porque assim ele vai fazer com que a gente execute, com que a gente construa.
Quando a gente trabalha dentro do sagrado feminino, as nossas parcelas ânimos e ânimos, que são diferentes da energia feminina e da energia masculina, nós vamos trazendo essa permissão de empoderamento, ou seja, é dentro de nós que a gente trabalha o nosso masculino. Na grande maioria, nós trabalhamos o masculino dentro da mulher quando trabalhamos o sagrado feminino. Primeiro a gente precisa permitir que esse ânimos seja o apoiador da mulher. A gente não vai retirar esse negativo de dentro dela, esse masculino. A ideia não é essa. A ideia é ele fazer correto a sua execução. Então, permitir que a mulher brilhe, alcance os objetivos, mas sabendo se defender, sabendo se orientar, definir os caminhos. Isso é muito de responsabilidade do ânimos. Ele aponta as possibilidades, ele diz: não, aqui é o meu espaço, aqui é o espaço da mulher selvagem, aqui é o espaço da natureza selvagem. Então aqui ninguém vai tocar, eu vou proteger esse rio, eu vou proteger essa natureza selvagem. E nesse movimento a mulher consegue descansar e criar, porque ela sabe que a parte masculina dela, ou seja, o ânimos, que não é a energia, ele está cuidando dela. E ela assim permite toda a sua natureza selvagem, toda a sua forma criadora aconteça. A gente precisa identificar dentro do sagrado feminino essa parte da psique com um olhar também da psicologia em comunhão com o olhar das energias e o processo espiritual. É um conjunto que permite que a mulher tome posse do seu trono, senta-se no seu trono quanto rainha de si mesma. Então, nesse movimento do masculino, esse movimento do nosso ânimos cuidando dessa mulher, e aí tem todo um trabalho com a nossa ânima, que é a nossa parte feminina. Então, nesse movimento acontece a permissão da nossa vida criativa. E aqui, para encerrar, eu trago as 5 fases da criação, que é a inspiração, a concentração, onde eu concentro e eu observo, a organização, onde eu começo a me organizar e organizar a minha prática para que ela aconteça, a implementação, ou seja, o fazer, eu permito que ela aconteça, e a manutenção. O que acontece muitas vezes é que não há manutenção. Muitas vezes a gente fica apenas na primeira fase da inspiração e não deixa que esse processo aconteça e tenha o seu ciclo completo até a manutenção, ou seja, a permissão de uma nova inspiração e para que o processo aconteça de forma cíclica e infinita. Então, eu trouxe aqui o aprofundamento desse capítulo 10, onde no último áudio a gente teve a finalização de como manter esse rio. Então, se você está entrando agora, ou se você esqueceu de anotar as etapas do pod anterior, observa, vai lá, volta, escuta novamente, anota os 9 passos para que esse rio se despolua, né? E deixe que essa fonte criativa que habita em você manifeste-se na sua vida. E depois volta aqui para contar
como que está sendo seu processo e como foi essa permissão. Mas já deixa aqui nos comentários um pouco sobre como está o seu processo e a sua vida criativa. Com certeza eu vou adorar saber. Gratidão e até breve.